maior parte dos meus filhos surgiram no dia de reconciliação de algum problema. Eu nunca fui aquela mulher casada feliz, não. Sim. Eu me sentia feia. Eu aos 25, 24 anos eu me sentia velha. O que acha do casamento? Maldição. Olá, seguidores de Vida e Sucesso, sejam bem-vindos a mais uma sessão de conversa e desta vez será com a Isabel. A Isabel é uma vencedora, não é? Teve filhos, o primeiro filho com 15 anos, certo? Sim. Isabel, gostaria que falasse um pouco de si, onde é que nasceu, ou seja, quem é Isabel? Obrigada. Eu sou Isabel Sofia Castilho, sou natural de Nampula. Meu pai é de Inhambane, minha mãe é de Nampula, nasci lá, cresci lá, estudei lá, fui mãe na adolescência. Eu me sinto vencedora assim, porque a maternidade não mudou em 100% minha vida, não me fez deixar de sonhar. Continuei sonhadora como devia ser. Não tive a vida da menina, como muita moça teve, nunca fui menina. Na verdade, eu pulei de criança para mãe, de mãe para senhora dona de casa. Vim para Maputo em 1996 com a minha segunda filha, nas costas. Vim cá viver com o pai dos meus filhos. Quando eu vim, eu estava muito apaixonada, suportava qualquer coisa. E essa paixão me fez sofrer muito, me fez suportar muita coisa errada. Isso com 15 ou 16 anos? Nessa altura eu já tinha uns 18 anos quando vim para Maputo. Me fez suportar muita coisa, coisas desumanas. Eu vivi o que muita mulher moçambicana, na verdade, vive de uma forma normalizada. E pronto, fui fazendo filhos e filhos. Quase todos com diferença de 2, 3 anos, 2, 3 anos. Eu não ouvi conselho de ninguém quando me dissessem que isso está errado. Por quê? Porque eu estava apaixonada. Eu sei que muita menina também, quando está apaixonada, é assim. Minha mãe me proibiu vir para Maputo, eu insisti em vir. Primeiro, eu sofri muito, passei necessidades, até necessidades alimentares eu passei. Pai dos meus filhos, sempre eu vivi, na verdade, minha vida foi relacionada a traições. E traições que não eram segredo, ele me mostrava. Eu via, mas com toda a inocência, hoje posso dizer, eu achava que aquilo era normal, aquela mulher é que estava a querer meu marido, me tirar meu marido. Então minha luta sempre era que estou para perder meu marido e eu fazia qualquer coisa para sempre estar com ele. Ok, Isabel, diz que passou muita violência que hoje em dia considera-se normalizada. Concretamente, o que aconteceu? Quais são os atos que são considerados com violência que passou? A violência psicológica, por exemplo, a violência econômica. Tu comeres, mas todos os dias, toda hora te informarem, te lembrarem que aquilo que cozinhaste é ele que comprou. Por um momento, chegou um momento que eu ia vivendo essas violências de traições. Ciúme dói. Eu sentia dor também, eu sou mulher. Então, quando eu fizesse um barulho, aí nós já tínhamos mudado um pouco de vida, né? Ele já tinha mínimas condições. É quando ele dizia assim, queres voltar para... Comeste batatas fritas, saciaste. Queres voltar para casa da tua mãe, ir comer
É que eu descobri que eu era Isabel Sofia, ele era éramos duas pessoas diferentes. Ok. Então, todos esses anos foram, digamos, passando com muitas dificuldades. E como é que foi o vosso relacionamento? Porque diz que teve quantos filhos? Com 7 filhos? Sim. 7 filhos. Então foi fazendo filho atrás de filho, estando com ele? Em confusão. Acredito eu que a maior parte dos meus filhos surgiram no dia de reconciliação de algum problema. Eu nunca fui aquela que eu não era culpada, eu sempre sentia aquela dor lá por dentro, aquela coisa lá de que eu fui culpada, eu quis, eu fiz e me obrigaram a viver com aquele homem. Então, ele abusou-te e quem obrigou a viver com ele, tendo sido abusado? E depois dele ter me abusado, eu fiquei grávida. Ele descobriu que eu estava grávida quase no 3º mês. Que eu estava grávida, cruzou comigo a vir da escola. Ele era amigo do meu irmão, filho do meu padrasto. E eu, uma pessoa que chegava em casa, dizia minha mulher, aquela brincadeira que os moços jovens ou senhores dizem minha mulher para uma menina de uma casa. E eu acreditava que era uma brincadeira, mas indo no seu pensamento, e quando descobriram que eu estou grávida, ele e a família foram para minha casa dizer que eu estava grávida e me entregaram a ele, sem me pedir opinião, sem me perguntar. Só que dessa relação eu fiquei lá e eu não sabia de nada, eu só era uma criança. Eu fui viver lá. Ok, eu não quero chorar hoje. Eu fui viver naquela relação e ele tinha dito para mim que depois de bebê ter 2 anos, tu vais sair, has de voltar para a tua casa, has de viver tua vida, eu aceito só o que. Mas com o andar do tempo eu vi que não era aquilo, eu fugi. Fugiu do moço que lhe abusou? Sim, eu fugi. Fugi. Aquilo criou um dilema, porque ele tinha condições e diziam, ela está a fugir, está não sei o que, está negando, por que ela não quer, tudo, eu era culpada. E pronto, fugi, saí daquela relação, ele levou minha filha, ficou com minha filha, por acaso indo com minha filha, no máximo que ele pôde, o que ele não deu à minha filha, o que ele não tem para dar mais. Mas quando você fugiu, foi para onde? Tendo em conta que os seus pais é que entregaram-se a ele. Eu fugi, minha mãe me rejeitou. Minha mãe disse que a partir daquela data eu não era mais filha dela. Então meu padrasto tinha um filho que éramos muito amigos. Eu fui ficar na casa dele, ele também estava a começar a vida. Eu chamava ele de mano, ele estava a começar a vida. Mas passando 3 ou 4 meses, minha mãe voltou a me receber em casa e voltei para casa e ela me pediu para que eu voltasse à escola. Eu continuei a estudar, eu continuei com a minha vida e é aí onde depois fui me apaixonar, infelizmente, pelo pai dos meus filhos. Fugiu da casa dos pais, ou seja, da casa do
marido, voltou para a casa dos seus pais, a mãe rejeitou. Posteriormente ela aceitou, viveu na casa do primo. Como é que era a sua relação com o primo? Muito boa. Não era primo, era Irmão, filho sim, do meu padrasto. seu padrasto. Sim. Como é que era a relação? Era muito boa. Não é? Nós éramos muito amigos. E a mulher dele era uma amiga minha, então nós estávamos bem. Como é que conheceu o seu marido? Esse com o qual se apaixonou e veio com ele para Maputo? Conhecia ele, como muita menina conhece um homem, eu conheci. Eu vinha da escola à noite, porque eu estava fazendo curso de contabilidade à noite. E pronto, aquela coisa de vou te acompanhar. E pronto, fomos conversando. Depois descobri que ele era amigo de uma amiga. E Você já tinha filha nessa altura? sim, tinha uma filha que ele não acreditava que eu tinha filha. Ok. Por muito tempo, até eu ir buscar a criança, mostrar a ele que esta é minha filha. E ele ajudou a criar? Não, eu nunca vivi Quando com eram minha namorados? filha. Ok. Eu nunca vivi. O pai da minha filha tomou a criança. Ela levou a criança. Sim. Mas te dava a liberdade de vê-la? Não. Por quê? Ele dizia que se eu quisesse a criança, eu tinha que ir, tinha que transar com ele, eu tinha que fazer sexo com ele para ver minha filha. Quer dizer, era uma troca, uma espécie de uma troca. Para ver sua filha, você Eu tinha que fazer sexo com ele. Por umas 2, 3 vezes eu até que permiti isso, mas depois eu cortei, eu disse que não, isto eu não vou fazer mais, não quero mais. E a coisa parou assim. Mas como é que foi, digamos, o seu namorado, o homem que atualmente é seu marido, sabia que o seu ex-marido forçava-lhe a fazer sexo para poder... Na verdade, eu depois de me separar fiquei 2 anos quase sozinha e isso ocorreu antes de eu conhecer o pai dos meus filhos. Uma pessoa separada tem muitas recaídas. Ok. Uma pessoa separada tem recaídas. Ela às vezes pensa que a melhor forma é suportar aquilo que ela não suporta na verdade e viver aquela é a melhor vida. Quais são as recaídas que se refere? Há muita gente separada a nos ver ali. Quais são as recaídas que uma pessoa separada pode ter? As recaídas que uma pessoa separada pode ter é que ela primeiro sente-se só. Segundo, nós nos acomodamos num casamento ou numa relação, seja de namorado ou de marido. A acomodação, tu pensas que aquela pessoa é tua vida. Quando dizes, eu digo para ti, tu és meu namorado, que tu és minha vida, de verdade és minha vida. Porque eu não consigo encaixar minha vida sem você. E quando chega o momento que tu vais te separar de mim, eu vejo que me falta alguma coisa. E às vezes até posso vir a ter uma outra relação, entre aspas. Aquela pessoa, se não for aquilo que você era no tempo que era meu namorado, porque na verdade numa relação o que atrai não é aquele sofrimento tido que acomodação, mas é o tempo de namoro. Então, você sempre teve recaídas. Não, eu acabava caindo nessa, quando ele dissesse, venha lá para minha casa, has de ver tua filha, e quando eu chegasse lá, eu sabia que quando eu chegasse lá, eu tinha que ceder para poder ver minha filha, ou ele depois acabava dizendo que tu não chegas mais aqui, não has de ver mais minha filha. E pronto, eu ficava, mas passou. Isabel, depois de ter conhecido o seu atual marido, ainda em Nampula, você estudava, ele ainda acompanhava a escola e tal. E quando é que procede, como é que procede a vossa mudança de Nampula para cá? Ele é militar. Naquela altura ele estava fazendo academia militar. E saiu o nome dele para vir para cá. Uma coisa muito estranha, eu dizia que eu odeio militares, não queria casar com militar e ele me escondeu que era militar. Quando saiu o nome dele para aqui, eu já estava grávida de 1 mês da minha falecida filha. E ele só me pôs, me entornou, posso dizer, me entornou um balde de água, porque ele me disse, olha, tu disseste que estás grávida, eu sempre disse que quero casar contigo. Eu, sim, tu me amas, eu te amo. Mas, porém, eu sou militar, eu sou machuabo. E agora que você sabe disso e você está grávida, você não tem alternativa. Eu disse, tudo bem, não há problema. Talvez tu sejas uma pessoa melhor que as outras pessoas que eu já vinha ouvindo falar que não prestavam. E fiquei.
Ele naquele dia viajou, veio para Maputo sem me despedir. Eu fiquei... Chorei quase 1 ou 2 semanas. Eu chorava, só eu chorava. Eu dizia, mas por quê? Será que eu estou a seguir aquele rumo de fazer filhos? Como muita menina tinha um filho com aquilo, tinha filho. Não era aquela vida que eu queria. Ok. Então, depois de ele ter saído para Maputo, você seguiu, ele veio te buscar? Depois de 3 meses, ele passou a escrever. Íamos nos comunicando por via carta, eram dos celulares. Então, íamos nos comunicando e ele chegou um momento, minha filha, quando já tinha 1 ano e 8 meses, ele mandou dinheiro para eu vir. Foi quando minha mãe disse, já começaste de novo, não vá para nenhum sítio, fica, estuda, arranja emprego, daí, se quiser tu podes casar com um marginal, eu não vou te proibir, mas agora minha filha não. Eu olhei para ela, Dona Dionísia, eu estou apaixonada. Ela tentou me fazer entender, diz ele que te buscar, não sei o que, pronto, ele... Mas eu vim, eu levei aquele dinheiro, vim para Maputo, fui ficar no Boane, fui ficar com ele, lá eu dormi no chão, lá em casa da minha mãe eu não passava necessidades, minha mãe tem mínimas condições, aquela classe média baixa, mas, né? Lá eu às vezes não tinha nem o que comer. Eu quando vinha de casa trazia muita roupa. Acabei vendendo meus fios de ouro, meus brincos, calças, meus calções, minha roupa para poder me alimentar. E o mais interessante nisso, eu sofria isso tudo calada, porque não queria que minha família soubesse que eu estava a sofrer, que eu estava a passar necessidades. Porque senão haviam de me dizer, volta para casa, haviam de mandar dinheiro, compraria um bilhete e me mandar de volta. Eu não queria aquilo, porque eu queria ele. Mas você quando fala dele, fala com muita emoção, parece que está apaixonada. Não estou. Mas não vou dizer que minha relação com ele não deu certo sim. Até onde pude. Deu certo. Uma só nunca pode dizer que uma relação não deu certo. Okay. Porque tudo, se aconteceu, porque deu certo. Só que mais tarde a gente descobre que não é aquilo. Muito bem. Quando chegou em Maputo, viveu com ele nas condições que acabou de mencionar? De casinhas arrendadas, que nos enxotavam às vezes. Por causa de procurarmos onde arrendar. De noite, outro dia estava a chuviscar, o dono da casa onde nós arrendávamos vinha nas escondidas me assediar sexualmente e dizia que ele não me merecia como marido. Ele dizia que eu era muito bonita e não devia viver com aquele desgraçado. Então eu rejeitava ele e ele me determinou também. Eu sou uma pessoa que desde a escola sofri muito assédio sexual. Mesmo na porta do emprego, sempre que eu procurei trabalho, sempre me fizeram propostas indecentes. Tive esse azar, então... Já sentiu-se na obrigação de ceder para alguma proposta indecente? Nunca. Ainda bem. Agora, quando veio para Maputo, deixou a contabilidade lá em Nampula, em Maputo, junto com teu marido, ele te deixou estudar? Não, ele não queria. Não sei. Eu não sei.
9 anos. Com menos de 30 anos, com certeza. Tendo começado Não, já tinha 30. Já tinha 30 anos. Mas não tinha 35, tinha menos de 33 anos, mais ou menos. 33 anos. Então podemos considerar que o teu marido cortou-te as pernas. Trouxe-te na Nampula, você já tinha um sonho de ser contabilista e teve que interromper porque ele não queria que fosse à escola. Sim, mas também eu lhe compreendia muito porque ele não tinha condições. Eu acreditava no que ele dizia, que eu não estou em condições de te ajudar. Mas quando ele começou a ter condições materiais para poder me ajudar, ele foi fazer a faculdade dele, aquilo que eu dizia. Foi fazer a faculdade dele, ele disse, quando eu estiver bem, você também está bem. E eu acreditava muito naqueles contos. Entendes? Eu acreditava muito que ele bastasse estar bem, eu também estava bem. Eu acreditava muito nisso. Eu, na minha oração, orava por ele, não orava para mim. Eu dizia, meu marido, meu Deus, conseguir um bom sítio, subir de cadeira, subir salário dele. Eu não tinha meu próprio eu. Mas em 2006, quando ele me disse que o mundo dos analfabetos não se cruzava com o mundo dos intelectuais, que ele já era intelectual e eu era analfabeta, por isso que não estávamos a nos dar bem. Aí eu descobri que ele não era eu. E eu me levantei e fui à escola. E não tive medo, não quis que fizesse contabilidade que eu estava a fazer, porque eu não tinha documentos, mas eu tinha jurado que aquele ano eu queria estudar e que queria. Então minha irmã mais velha, que eu sigo, a Mana Alexi, me mandou meu certificado só da 7ª classe. Disse, só consegui ter o certificado da 7ª. Lá no serviço de mamã está difícil tratar declarações. Você tem pressa? Eu disse, ok, mesmo assim, matriculei e comecei a fazer a 8ª classe. Fiz 8ª, fiz 9ª. Depois estudei um pouco 10ª, uma coisa muito engraçada, até abril. Como era curso noturno, os professores às vezes faltavam, era uma escola privada, comunitária. Eu o que fiz? Arranjei 3 professores, um professor chamado Cláudio, muito meu amigo, o Patrício e Emílio. Eles me davam explicação em casa. Me prepararam, eu fui fazer exame externo numa escola onde eu não conhecia ninguém, na secundária da Machava. Não tinha ninguém conhecido, não tinha nada que me ajudasse. Eu fiz, passei todas as cadeiras. Esse exame de que classe? Da 10ª classe. Da 10ª classe. E dali a minha irmã mais velha também, a Mana Sandra, me propôs fazer ação social. Ela disse, tu és muito boa, tu gostas muito de ajudar. Faz curso de ação social, porque minha irmã estava a fazer ciências de ensino, se não estou errada, no Mãe África. Então fui fazer ali meu curso médio. Muito bem. Depois do curso médio, entrei direto para fazer superior. Uau, que bom. Depois de ter parado N anos sem estudar por conta do laço. Uma pergunta que não quero calar. O que acha do casamento? Maldição, praga. Felizes são animais que não têm compromisso, que só fazem sexo por fazer, por cópula, por fazer filho, por alguma coisa. Mas também eu não posso fazer com que as meninas não se casem, mas vejam, a minha luta é querer que elas vejam o tipo de casamento que elas vão fazer. Okay. Percebes, né? Entrar num casamento que é relação, que não é submissão. A submissão matrimonial é um veneno que te mata pouco a pouco. É um veneno, é uma mortificação. Tu no dia que casas, tu morres, já não tens vontade própria. Isso não é casamento, é submissão, é escravidão feminina. É machismo, e nós sabemos que a maior parte dos conselhos, ou a tradição, a religião, ela é machista. Ela sempre põe mulher como servidora, mas mulher é companheira do marido. Tu tens que ser companheiro da tua esposa. Acho que sou. Obrigada por isso. Tens que ser companheiro, não patrão. Porque ao patrão nós obedecemos, mas não amamos. Mas ao companheiro, ao marido, nós amamos. Ok. Pronto. E fazemos as coisas para lhe agradar. Agora, depois do ensino médio, entrou diretamente para o ensino superior. Olha que eu tinha melhores notas, tenho meus diplomas de melhor estudante. Mas como é que você se sentiu quando entrou mesmo, quando ingressou para o ensino superior? Não houve aquele espírito de querer fazer vingança? Tive, sim. Tive,
eu disse Chegou que... a fazer alguma vingança? Não, eu não sou vingativa. Mas aquele riso por dentro, tu já assististe aquele filme de Tom e Jerry, né? Já viste Jerry escondido a rir o Tommy à procura dele. Então eu já senti isso dentro de mim, um por dentro. Eu ia, agora é minha vez. Ok. E foi logo imediatamente conseguiu emprego assim que terminou o ensino superior? Enquanto eu fazia o ensino superior, eu ia metendo currículos, porque eu queria me tornar independente. A minha maior preocupação era me tornar independente. Fui trabalhando em pequenos escritórios, já dei aulas, já trabalhei na Visual Business, um escritório que ficou extinto agora. Já fui me virando por aí, mas... Quando eu entrei para fazer faculdade, quando terminei... Já tinha quantos anos quando terminou a faculdade? Quando iniciou, ou seja, iniciou a faculdade com quantos anos? Oh, sabe que eu não me lembro. Eu só que sei que foi em 2011 que eu entrei para fazer faculdade e terminei em 2014 mais ou menos. Mas se defendi... foi depois dos 7 filhos, se foi depois dos 7 filhos, significa que já tinhas mais de 33 anos? Acho que sim. E até 2011 já tinhas por aí quase 39? Não. Agora eu tenho 42. Oh, 42. Então, naquela altura, eu... Como é que posso dizer? Mas não tinha 35 anos. Mas eu terminei faculdade depois dos meus 35. É mais fácil eu falar assim. Ah, ok. É mais fácil para mim. Eu, quando termino, eu meti na ação social meus documentos para trabalhar, que era a minha área de formação. Quando eu faço minha faculdade, eu sonhava em subir muito na vida. Eu contava que os doutores, eles sempre têm melhores condições. Eu queria isso para mim. Aconteceu? Mas foi o contrário. Aí é onde eu fui metendo currículos e conversei com uma senhora que estudou comigo no médio, numa reunião de encarregados, na escola primária de Majazina, na escola das minhas filhas, naquela altura. Agora, essa aqui eu ia à reunião dela, acho que já está na faculdade, se não estou errada. Mas uma pergunta, diante dessas dificuldades todas, terminou a faculdade pensando que podia subir muito na vida, Muito. Como temos visto por aí? Sim, porque quem pagou a escola para mim, na verdade, é minha irmã. Eu não tinha frisado essa parte, porque ele não queria pagar a minha escola. Ele disse que as irmãs estavam a capinar. As irmãs estavam a fazer machamba, estavam a capinar. Ele não tinha obrigação de pagar a faculdade para mim, que ele não era meu pai. Tu também tinhas que ir capinar, nesse caso? Sim, até que lá no Boane tinha me arranjado uma machamba. Mas eu não sabia capinar da casa da minha mãe, eu nunca tinha capinado, nunca tinha pilado, não sabia fazer nada que fosse braçal. Mas eu fazia, sabe o que eu fazia quando fosse lá na machamba? Eu ia com termo. Então eu chegava, capinava como daqui para ali, sentava, tomava chá. Depois tendia a capulana a dormir. Dormia.